Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beto se vê encurralado por Bia, que fará de tudo para obrigá-lo a se casar com ela. Em Garota do Momento, o rapaz enfrenta uma situação cada vez mais complicada, principalmente após a insistência de seu pai, Raimundo, e do aliado da vilã, Juliano. Inicialmente, Beto tenta resistir à pressão, mas as circunstâncias se tornam insustentáveis quando Bia arma um novo golpe. Ao flagrar um encontro dele com Beatriz, ela passa mal e acaba hospitalizada, deixando-o sem alternativas e forçando-o a aceitar o casamento. A essa altura da trama, Beto e Beatriz haviam retomado o romance após uma série de desentendimentos causados por inseguranças e desconfianças. O casal tentava reconstruir a relação, mas Bia, determinada a não perder sua chance de se casar com Beto, usaria todas as armas à sua disposição para alcançar seu objetivo. Beto impõe condição para casamento e Bia se recusa. Desde o início, Beto não queria ceder à pressão de seu pai, Raimundo, e de outras pessoas ao seu redor, que insistiam que ele assumisse um compromisso com Bia. O rapaz discutiu fortemente com seu pai e com Ronaldo, deixando claro que não aceitaria o casamento forçado. Furioso, Raimundo deu um ultimato ao filho, exigindo que ele oficializasse a união com Bia de uma vez por todas. Mesmo diante da exigência paterna, Beto não se deixou intimidar. Em um ato de rebeldia, ele decidiu sair de casa e buscar abrigo com Vera, que o acolheu sem hesitar. Para Beto, ficar longe da família era um preço pequeno a pagar para manter sua dignidade e lutar pelo verdadeiro amor que sentia por Beatriz. No entanto, a pressão sobre ele só aumentava. Na tentativa de encontrar uma solução para o impasse, Beto resolveu conversar diretamente com Bia. Durante o encontro, ele propôs um acordo que, para ele, era a única maneira de seguir adiante. Aceitaria se casar, desde que a vilã confessasse a autoria do roubo do colar e inocentasse Beatriz. O pedido pegou Bia de surpresa, mas sua resposta foi rápida e enfática. Ela jamais assumiria um crime que poderia prejudicar sua reputação e, principalmente, sua posição na sociedade. Enquanto Bia tentava encontrar uma nova maneira de fazer Beto ceder, Juliano percebeu que poderia usar a situação a seu favor. Ele, que sempre esteve ao lado da vilã, tratou de pressionar Raimundo para que este acelerasse o casamento. Juliano sabia que, se Beto fosse obrigado a se casar, isso garantiria a estabilidade de Bia e afastaria Beatriz de vez. Raimundo, por sua vez, sentia que estava perdendo o controle sobre o filho. Desesperado para manter sua influência sobre Beto e preocupado com a reputação da família, ele intensificou as ameaças, dizendo que, se o filho não aceitasse o casamento, estaria completamente deserdado. Diante desse cenário, Bia percebeu que precisava agir rápido. Ela estava cada vez mais obcecada pela ideia de se casar com Beto e não mediria esforços para fazer isso acontecer. A vilã, então, colocou em prática um plano ardiloso. Seguiu os passos do amado e conseguiu flagrar um encontro dele com Beatriz. O flagra e a hospitalização de Bia. Ao ver Beto e Beatriz juntos, trocando carícias e demonstrando carinho um pelo outro, Bia foi tomada por um misto de fúria e desespero. Seu corpo reagiu imediatamente à cena, e ela começou a sentir uma forte tontura. Seu coração acelerou, sua respiração ficou irregular, e em poucos segundos, ela desmaiou. A situação causou um verdadeiro alvoroço. Pessoas que estavam próximas correram para ajudá-la, e Beto, ainda chocado com o ocorrido, não teve outra escolha senão acompanhá-la ao hospital. Raimundo e Juliano chegaram pouco depois, extremamente preocupados com a saúde da vilã. No hospital, os médicos examinaram Bia e informaram que o estado dela era delicado. Ainda que os exames não mostrassem nada grave à primeira vista, o quadro exigia cuidados e repouso absoluto. A notícia abalou a todos, e a pressão sobre Beto atingiu um nível insustentável. Diante da fragilidade de Bia, ele se viu obrigado a tomar uma decisão definitiva. Consumido pela culpa e pela insistência de Raimundo e Juliano, Beto finalmente cedeu. Com a consciência pesada e sem ver outra alternativa, ele anunciou que aceitaria o casamento com Bia.
A notícia foi recebida com comemoração por Raimundo e Juliano, enquanto Beatriz ficou devastada ao saber que o homem que amava se casaria com outra. Beto, no entanto, impôs algumas condições ao casamento. Ele deixou claro que, apesar da cerimônia, não haveria qualquer intimidade entre os dois. Para ele, seria apenas um compromisso formal, sem amor e sem envolvimento físico. Além disso, afirmou que não pretendia ter filhos com Bia. Para qualquer outra pessoa, essas exigências poderiam parecer inaceitáveis, mas Bia não se intimidou. Ela estava disposta a tudo para se tornar oficialmente esposa de Beto, e acreditava que, com o tempo, conseguiria conquistá-lo. Confiante de que sua proximidade diária com o rapaz o faria ceder aos poucos, ela aceitou os termos e começou os preparativos para o casamento. Mesmo com o casamento marcado, o coração de Beto ainda pertencia a Beatriz. Ele sabia que estava tomando uma decisão que contrariava seus sentimentos, mas sentia-se aprisionado pelas circunstâncias. Já Beatriz, inconsolável, se afastou dele, convencida de que perdera seu grande amor para sempre. Mas a pergunta que ficava no ar era: até quando Bia conseguiria manter Beto preso a essa união forçada? E será que o amor verdadeiro entre ele e Beatriz ainda teria alguma chance de prevalecer? Essas questões prometiam trazer ainda mais emoções e reviravoltas para a trama de Garota do Momento. Nos dias que seguiram a decisão de Beto, os preparativos para o casamento avançaram rapidamente. Bia, radiante com a vitória, fazia questão de divulgar a todos a notícia da união. Raimundo e Juliano garantiam que tudo ocorresse sem imprevistos, enquanto Beto, resignado, apenas acompanhava os eventos sem entusiasmo. Beatriz, por outro lado, tentava seguir sua vida longe de Beto. Ela não queria vê-lo se casando com outra, mas ao mesmo tempo sabia que Bia havia manipulado toda a situação. Sofrendo, decidiu sair da cidade por um tempo e se refugiou na casa de uma amiga para tentar esquecer o homem que ainda a amava. Dias antes da cerimônia, Bia sentiu que precisava consolidar ainda mais sua posição. Sabia que Beto não a amava e que ele apenas estava se casando por pressão e culpa. Isso a incomodava, mas também a desafiava. Convencida de que com o tempo conseguiria fazê-lo se apaixonar, armou um plano para enfraquecer Beatriz de vez. Com a ajuda de Juliano, Bia conseguiu plantar uma falsa notícia na imprensa local, insinuando que Beatriz havia sido amante de um homem casado e causado a ruína de uma família tradicional. A história espalhou-se rapidamente e chegou até Beatriz, que ficou chocada com a calúnia. Ela sabia que aquilo era obra de Bia, mas não tinha provas para desmentir. Beto, ao tomar conhecimento da notícia, ficou furioso. Mesmo que estivesse magoado e preso ao compromisso com Bia, não podia permitir que Beatriz fosse humilhada dessa forma. Ele foi até a casa de Juliano, exigindo que ele desmentisse a história. O aliado de Bia, no entanto, se fez de desentendido e afirmou que apenas repassou o que ouviu nos círculos sociais. A revolta de Beto o fez reconsiderar sua decisão. Ele percebeu que estava deixando Bia controlar sua vida, enquanto a mulher que realmente amava sofria injustamente. Tomado por uma coragem súbita, ele decidiu que não se casaria mais. No dia do casamento, enquanto os convidados aguardavam ansiosos, Beto não apareceu na igreja. Bia, vestida de noiva, esperava impaciente no altar, acreditando que ele estava apenas atrasado. Mas quando Raimundo recebeu um bilhete entregue por um mensageiro, seu rosto ficou pálido. O papel dizia: "Não posso continuar com essa farsa. Não haverá casamento. Beto." O silêncio dominou a igreja, seguido por um burburinho intenso. Bia sentiu seu mundo desmoronar e, furiosa, deixou o altar correndo. Juliano tentou alcançá-la, mas ela estava cega de ódio. A humilhação pública era insuportável. Enquanto isso, Beto foi ao encontro de Beatriz. Ele sabia que precisava se desculpar, se explicar e, principalmente, lutar pelo que realmente queria. Encontrou-a arrumando as malas, prestes a partir. Quando ela o viu, tentou resistir, mas ele implorou por uma chance de explicar tudo. Em lágrimas, Beatriz ouviu suas palavras, sentindo no fundo do coração que ainda o amava. Enquanto isso,
Bia não aceitaria a rejeição sem lutar. Sua obsessão por Beto atingiu um novo nível, e ela jurou vingança. A partir daquele momento, sua missão era destruir o amor entre ele e Beatriz, custasse o que custasse. Beatriz toma uma decisão definitiva e rejeita a proposta de Basílio, recusando-se a se envolver nos esquemas nebulosos dele. Enquanto isso, Marlene lamenta profundamente a reação de Carlito ao encontrar Raimundo em sua casa. O filho, tomado pela revolta, não consegue aceitar o relacionamento da mãe e impõe barreiras emocionais entre eles. Por sua vez, Yolanda, temendo o julgamento da cidade e querendo proteger seu bebê, decide partir para outro lugar para dar à luz longe dos olhares críticos e das fofocas. Enquanto isso, Raimundo sente que não pode mais esconder a verdade e finalmente revela aos filhos sobre seu namoro com Marlene. A notícia é recebida com surpresa e resistência, mas ele está decidido a seguir em frente com sua felicidade. Beto, por sua vez, reafirma seu compromisso com Beatriz e garante a Raimundo que se casará com ela, independentemente das dificuldades. No entanto, a jovem vive momentos de angústia, pois teme ser presa e acabar prejudicando Beto. O medo do que está por vir a consome, mas ela tenta encontrar forças para lutar. Enquanto isso, Zélia consegue um novo emprego e começa a trabalhar como secretária de Juliano, sem imaginar o impacto que essa mudança terá em sua vida. No entanto, um incidente inesperado acontece. Topete, sem saber, acaba usando o gravador de Zélia e, acidentalmente, destrói a fita que continha provas cruciais contra Juliano. O erro pode mudar completamente o rumo da investigação e favorecer o vilão. No outro lado da cidade, Érico finalmente confronta Nelson, enfrentando-o com coragem e determinação. O embate entre os dois promete grandes desdobramentos. Enquanto isso, Glorinha sofre em silêncio, atormentada pela frustração de não conseguir se entregar completamente para Ulisses. Seus conflitos internos a deixam dividida entre seus sentimentos e seus medos. Antes de continuar, já deixe nos comentários abaixo qual o seu personagem favorito da novela e também já aperte o botão de gostei. Assim o YouTube recomenda os nossos vídeos para você não perder nenhuma notícia de Garota do Momento. Em meio a tantas revelações e reviravoltas, Bia faz uma descoberta chocante. Ao investigar o escritório de Basílio, ela encontra passaportes falsos, o que pode indicar um plano de fuga ou um novo golpe prestes a acontecer. Essa revelação trará consequências inesperadas e poderá colocar ainda mais pessoas em perigo. Clarice se verá envolvida em uma trama de mentiras, mistérios e revelações surpreendentes. O choque inicial de descobrir que Zélia não é sua irmã será apenas o começo de uma investigação intensa para desvendar a verdadeira identidade da farsante. Tudo começará quando Beatriz, uma grande amiga e confidente de Clarice, lhe entregar alguns presentes carregados de lembranças do passado. Entre os objetos estarão fotos antigas e um colar que pertencera à família de Clarice. O impacto será imediato. Fragmentos de memórias, antes dispersos e confusos, começarão a se encaixar, trazendo à tona lembranças esquecidas. Imagens de sua infância e de momentos vividos ao lado de sua verdadeira família surgirão em sua mente, e a sensação de que há algo muito errado tomará conta dela. Determinada a entender o que está acontecendo, Clarice decidirá investigar mais a fundo. Com as informações recém-descobertas, ela fará uma viagem até Itabira, uma pequena cidade mineira, onde Zélia viveu antes de aparecer misteriosamente em sua vida. Para não levantar suspeitas, inventará uma desculpa para Juliano, seu marido, dizendo que precisa resolver assuntos pessoais em São Paulo. Porém, a verdade é que ela contará com a ajuda de Teresa, sua amiga e aliada, para descobrir os segredos da vilã. Ao chegarem a Itabira, Clarice e Teresa terão um plano bem elaborado. Elas se passarão por agentes do censo para conseguir informações da população local. O principal alvo da investigação será Mônica, ex-cunhada de Zélia e a única pessoa com quem a vilã mantém contato telefônico frequente. Ao baterem à porta da mulher, fingirão estar colhendo dados para o próximo levantamento demográfico
garantindo assim a confiança da anfitriã. Durante a conversa, Mônica mostrará relutância em falar sobre Zélia, mas aos poucos, as perguntas certeiras de Clarice a levarão a revelar detalhes importantes. A maior revelação virá quando Mônica mencionar que Zélia, na verdade, se chama Branca e que foi casada com Rafael Rangel, irmão dela. Ao ver uma antiga fotografia, Clarice e Teresa perceberão que Zélia aparece ao lado de Mônica e Flora, a mulher que um dia se passou por Isabel, a suposta filha de Juliano. A tensão aumentará quando Mônica, desconfiada da insistência nas perguntas, decidir interromper a conversa. Clarice tentará manter a calma, mas perceberá que a mulher está começando a suspeitar da farsa. Poucos dias depois, Mônica descobrirá que o censo oficial só acontecerá dali a 2 anos e entenderá que foi enganada. Furiosa, ligará imediatamente para Zélia, pedindo desculpas por ter dito mais do que devia. Zélia, ao receber a ligação, sentirá um frio na espinha ao saber que 2 mulheres estiveram na casa de sua ex-cunhada investigando seu passado. Quando Mônica mencionar os nomes Clarice e Teresa, o pânico tomará conta da vilã. A partir desse momento, ela entenderá que sua farsa está ameaçada e que precisa agir rápido para impedir que a verdade venha à tona. O embate entre Clarice e Zélia se tornará inevitável. Agora, munida de informações preciosas sobre o passado da vilã, Clarice estará pronta para confrontá-la e expor todas as mentiras que Zélia contou. No entanto, a vilã não se dará por vencida tão facilmente. O jogo de gato e rato entre as duas promete trazer reviravoltas surpreendentes nos próximos capítulos, deixando os telespectadores ansiosos para descobrir quem sairá vitoriosa nessa batalha pelo controle da verdade. Topete sempre foi conhecido por seu icônico penteado, um topete volumoso que se tornou sua marca registrada. Vaidoso e confiante, ele nunca imaginou que algo pudesse ameaçar sua aparência tão cuidadosamente cultivada. No entanto, o destino lhe pregaria uma peça cruel e transformaria sua vida de maneira inesperada. Tudo começou em uma noite aparentemente comum, quando ele marcou um encontro com Eugênia. Desde que a conhecera, Topete sentia uma conexão especial com a jovem, e apesar dos desencontros e das dificuldades, ele nutria a esperança de conquistá-la de vez. Eugênia, por sua vez, carregava um trauma profundo. Um incêndio em sua infância a marcara para sempre, fazendo com que desenvolvesse um medo avassalador de qualquer chama. Durante o encontro, que aconteceu em um restaurante aconchegante, tudo parecia ir bem, até que Eugênia avistou uma vela acesa sobre a mesa ao lado. Seu semblante mudou instantaneamente. Os olhos arregalados, a respiração acelerada, as mãos trêmulas, era evidente que o pavor tomara conta dela. Topete, notando seu desconforto, tentou acalmá-la, segurando sua mão e assegurando-lhe que não havia perigo. Mas a mente de Eugênia já estava imersa nas lembranças do passado, e a simples visão da chama a fazia reviver os momentos mais aterrorizantes de sua vida. Determinando-se a ajudá-la, Topete decidiu apagar a vela. No entanto, em seu nervosismo, ele se atrapalhou completamente. Em um movimento desajeitado, acabou derrubando a vela sobre a mesa. O fogo rapidamente encontrou um pedaço de guardanapo, e em questão de segundos, uma pequena labareda se formou. O pânico tomou conta do ambiente. Os clientes próximos se afastaram, os garçons correram para tentar controlar a situação, e Eugênia, já em estado de choque, mal conseguia se mover. Desesperado para evitar uma tragédia maior, Topete tentou apagar o fogo com as mãos, mas em vez de conter as chamas, seu gesto desastrado fez com que a labareda atingisse o próprio cabelo. O calor intenso percorreu seus fios em um instante, transformando o que antes era seu precioso topete em uma tocha incandescente. O cheiro de cabelo queimado se espalhou rapidamente pelo ambiente. Topete soltou um grito de dor e surpresa, tentando desesperadamente conter as chamas. Foi então que Edu, um dos amigos mais próximos de Topete, agiu rapidamente. Sem pensar 2 vezes, ele pegou um balde d'água que estava próximo e jogou todo o conteúdo sobre o amigo.
O fogo se apagou imediatamente, mas o susto foi tão grande que Topete desmaiou na hora, caindo sobre a mesa. Quando recuperou a consciência, ele estava deitado em um sofá, cercado por Eugênia, Edu e alguns funcionários do restaurante. Sua cabeça latejava e, ao levar a mão aos cabelos, sentiu algo estranho. Sua pele estava quente, e o que antes era um volumoso topete, agora não passava de fios chamuscados e quebradiços. Ele arregalou os olhos, sentindo uma mistura de horror e incredulidade. "O meu cabelo", murmurou, a voz falhando. Eugênia, ainda abalada, olhou para ele com compaixão. "O importante é que você está bem", disse ela, tentando confortá-lo. Mas para Topete, aquilo não parecia tão simples. Ele se olhou no reflexo de um espelho próximo e o que viu o deixou completamente devastado. Sem seu topete, ele se sentia irreconhecível. Sua identidade, sua confiança, tudo parecia ter sido consumido pelo fogo. A tristeza tomou conta dele. Como poderia continuar sendo quem era sem sua marca registrada? Nos dias que se seguiram, Topete entrou em um estado de melancolia profunda. Ele evitava sair de casa, recusava-se a encontrar os amigos e passava horas diante do espelho, lamentando sua aparência. O que antes era um símbolo de sua personalidade vibrante, agora se tornara motivo de vergonha. Eugênia tentava animá-lo, mas ele se recusava a ouvir. Para ele, tudo estava perdido. Foi então que Eugênia teve uma ideia. Determinada a ajudá-lo, ela procurou um cabeleireiro de confiança e encomendou algo especial para Topete. Dias depois, apareceu na casa dele segurando uma caixa misteriosa. Ao abrir, Topete arregalou os olhos ao ver o conteúdo. Uma peruca idêntica ao seu antigo topete. O que é isso?" perguntou ele, sem acreditar. "Uma forma de trazer seu topete de volta", disse Eugênia, sorrindo. A princípio, Topete hesitou. Não sabia se deveria aceitar aquela solução improvisada. Mas ao colocar a peruca na cabeça e se olhar no espelho, algo dentro dele mudou. O velho Topete, confiante e destemido, estava de volta, ou pelo menos quase. "Melhorou?" perguntou Eugênia esperançosa. Topete sorriu, sentindo-se, pela primeira vez em dias, um pouco melhor. "Melhorou!" respondeu ajeitando a peruca. Naquele momento, algo diferente aconteceu. Eugênia, tomada pela emoção, se aproximou e, sem pensar duas vezes, beijou Topete. Foi um beijo terno, cheio de carinho e alívio. Para Topete, foi mais do que um simples gesto de afeto. Foi uma promessa de que, independentemente do que acontecesse, ele nunca estaria sozinho. E assim, mesmo sem seu verdadeiro topete, ele percebeu que havia algo muito mais importante em sua vida: o amor e a amizade das pessoas que realmente se importavam com ele.